tudo bom com vocês? Meu nome é Jéssica e esse é meu canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um assunto que é mais como se fosse uma conversa mesmo entre amigos. Eu vou abrir aqui o meu coração pra vocês, conversar sobre algumas coisas que eu nunca falei com mais ninguém, além do Renan, é claro. Então eu já peço que vocês deem um like nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque toda semana eu tô aqui lançando muito conteúdo, tô a 1000 por hora. E ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Tudo que eu vou conversar aqui com vocês veio basicamente de alguns pensamentos que eu venho trabalhando no meu coração já tem algum tempo. Eu terminei 2020 pensando sobre algumas coisas e consegui chegar em algum lugar agora. É uma coisa que vai mudar muito a minha trajetória daqui pra frente. E eu gosto muito do que eu faço aqui no YouTube, no Instagram também. Então tudo isso vai mudar consequentemente por causa das minhas mudanças interiores. E eu quero compartilhar com vocês porque é parte de mim. E o propósito de eu fazer esse canal é compartilhar minha vida, minha história, pra que possa talvez ajudar vocês também. Basicamente, tudo começou com um gatilho do filme Soul. A mensagem daquele filme entrou no meu coração e foi encontrando espaço em alguns pontos importantes da minha vida que já estavam me mostrando que queriam mudança. Mas calma, que tudo vai fazer sentido. Eu tô só adiantando pra vocês que esse filme foi um gatilho saudável que me proporcionou a olhar pra dentro de mim em coisas que já estavam começando a serem trabalhadas e me mostrarem que precisavam mudar. Sempre existe aquele momento que a gente se encontra com esse sentimento de que nós precisamos mudar. Talvez uma mudança física de cortar o cabelo, pintar o cabelo, fazer uma franjinha. Quem dera eu de franjinha, gente. Como será que eu ficaria de franjinha? Eu não tenho ideia. Eu sempre quis fazer uma franjinha, mas eu nunca tive coragem. Ou também uma mudança de hábitos, como acordar mais cedo, se proporcionar a meditar todos os dias, comer mais verduras, fazer academia, enfim. Como também uma mudança de energias e de direção. Eu já vinha pensando muito sobre como eu tenho levado os meus pensamentos e o meu coração, como eu tenho vibrado para o mundo e por quê. E esse porquê, sabe, ele é muito importante. Uma vez alguém me disse que ser você mesmo é se respeitar. E pensar nessa frase hoje me faz perceber que infelizmente não é tão simples a gente viver a nossa vida de acordo com os nossos parâmetros e visão. E sair vibrando de acordo com a nossa energia e paixão. Porque estamos constantemente preocupados com duas coisas: nas expectativas das pessoas sobre nós e de chegar em algum lugar. E nesse último ponto específico de chegar em algum lugar, eu não tô aqui pra dizer que é errado, mas em como às vezes se torna uma obsessão e suga o verdadeiro propósito da vida, que é simplesmente viver. Porque não adianta a gente viver por uma linha de chegada e não viver a trajetória direito. No final, a chegada pode nem ser tudo que nós realmente queremos e pode ser o ponto de partida pra um outro caminho. E foi exatamente essa mensagem do filme Soul que se encaixou completamente no meu coração no momento ideal, através das coisas que já estavam começando a mudar dentro de mim. E eu percebi que muitos dos meus maiores objetivos, como entrar numa faculdade logo, terminar o CBC logo, me tornar uma médica, depois comprar uma casa, ter um carro, ter uma profissão estável, era muito mais pra nutrir as expectativas das pessoas sobre mim e não sobre encontrar sentido e paixão de vida. E eu não tô dizendo que essas coisas não sejam a minha paixão, pelo contrário, elas são sim parte da direção que eu quero seguir na minha vida. Porém, o peso de pensar no que as pessoas esperam que eu faça, onde eu chegue e quanto eu chegue, se tornou maior que o meu próprio tempo sobre as minhas coisas. Eu vejo que essa autocobrança, muito mais baseada no de fora do que vem de dentro, retira coisas muito importantes que dão sentido para as coisas que nós fazemos. Porque eu não posso lutar por um objetivo se não for por nada além do que por mim mesma. E o mais importante que eu entendi, eu não posso transferir todo o meu objetivo de vida em apenas um propósito, porque seria muito pequeno pensar em somente uma direção para se seguir. Chega um momento que a gente encontra um caminho, mas não precisa ser necessariamente sempre na mesma direção. Às vezes a gente precisa curvar, dar uma meia volta, enfim, mudar de rumo não significa mudar de caminho. Eu acho muito importante nós nos encontrarmos em qual caminho queremos seguir. Mas conforme nós vamos seguindo por ele, acontecem coisas na nossa vida e nós temos que estar abertos a entender e a cultivar o que a vida está querendo nos levar, o que ela está querendo dizer, o que ela está querendo que você seja. Eu sempre acreditei que me formar, trabalhar, seria o meu maior objetivo de vida, mas a verdade é que essa é só uma parte da minha história. A gente recebe, né, essa herança de família de que trabalhar, se formar, ter uma família, ter uma casa, ter um carro, estabilidade financeira, é exatamente o que os nossos olhos devem focar e que devem alcançar. Eu não tô dizendo que a gente não deva querer chegar lá. A questão é
como chegar lá. O que eu tô querendo dizer aqui pra vocês é como transformar a maneira que nós olhamos os nossos objetivos. Porque a maneira que a gente vê as coisas muda totalmente a trajetória, muda a forma que nós vibramos pro mundo e principalmente em como ela retorna. Eu terminei 2020 pensando muito na frase que pensamentos positivos geram atitudes positivas. Quando a gente começa a alinhar o que nós realmente somos, sem influência externa, isso exige que a gente pare um pouco e pense no que nós realmente somos, sabe? O que é realmente nosso, sem uma influência externa, sem expectativa das pessoas sobre nós, com o que amamos, sem aquelas afirmações negativas que a gente vive dizendo pra nós mesmos de que nós não somos capazes, que é impossível, e todas essas coisas que ficam na nossa cabeça e fica sendo digerido pelo nosso coração e influencia diretamente em tudo que fazemos e no resultado do que fazemos. Porque nem adianta a gente querer começar algo se nós nem acreditamos no que estamos fazendo. Porque da mesma forma que pensamentos positivos geram atitudes positivas, as negativas também geram atitudes negativas que entregam pra gente consequências e não resultados. Então, alinhar o que eu realmente sou com o que eu realmente amo, com tudo que eu falei com vocês, me ajudou a mudar a forma com que eu enxergo as coisas. Isso não significa que tudo ficou mais fácil e que eu não tenho desafios nem problemas, só que eu me sinto muito mais capaz de poder olhar para essas coisas e conseguir extrair alguma coisa positiva que possa me ajudar a crescer, porque através dessa liberdade que eu encontro dentro de mim, sem essa pressão que nós escolhemos colocar sobre nós por causa das pessoas, dá pra conseguir ver o que nós colocamos nas nossas mãos de uma forma diferente. E não entrar nesse círculo infinito de pensamentos negativos com atitudes negativas e consequências. A gente invertendo para pensamentos positivos com atitudes positivas e resultados positivos. Eu quero que vocês entendam que é tudo sobre como olhar sobre as coisas, como nós escolhemos carregar. Porque além dos desafios que nós encontramos naturalmente para chegar nos nossos objetivos, carregar o peso das expectativas das pessoas sobre nós se torna muito mais difícil balancear todo esse esquema de conseguir alcançar alguma coisa. Então, quanto de mim tem nas coisas que eu faço? E essa foi uma pergunta que eu me deparei, sabe? E foi um pouco assustador quando eu entreguei a resposta com muita sinceridade. Quando é só você e você não precisa omitir nada ou não falar nada com palavras bonitas, porque é só pra você, dentro de você. E quando eu passei por todo esse processo profundo, eu me deparei com o que eu faço aqui no YouTube e com o que eu faço no Instagram e aonde eu quero chegar com tudo isso. Porque assim, eu quero muito que seja reflexo do que eu realmente sou. Eu sempre faço as coisas e eu levo muito a sério, e essa é uma característica muito forte minha. O que eu preciso fazer, eu tento entregar o melhor de mim sempre. E sabe, eu faço com meu coração mesmo. Tudo que eu realmente paro pra poder tentar colocar as minhas mãos, eu penso, se não for pra fazer direito, realmente com paixão, eu prefiro nem fazer. E é muito fácil se perder no meio desse caminho com o perfeccionismo. E isso é uma coisa que eu sempre luto, sempre aparece isso no meu caminho, sabe? Ter que lidar com esse perfeccionismo. Porque ao mesmo tempo que eu quero fazer as coisas muito bem feitas e com o meu coração, eu me encontro também com alto perfeccionismo e com a insegurança. E são duas coisas que andam junto. Pra mim, o perfeccionismo anda muito com a insegurança. Eu sou a pessoa que pensa muito sobre tudo. Porque eu espero chegar em algum lugar com as coisas que eu penso. E sabe, eu realmente chego em algum lugar. Tudo isso que eu tô contando pra vocês partiu de um filme. E eu fiquei matutando tanto tudo isso dentro de mim. E outras coisas foram acontecendo. E eu fui filtrando até encontrar uma mensagem. Então não faz sentido pra mim chegar nas redes sociais, porque eu levo muito a sério o trabalho que eu faço no YouTube, o que eu estou fazendo no Instagram, porque eu sei o que eu quero entregar pras pessoas e como isso possa impulsionar a vida delas também. E não faz sentido pra mim só falar de medicina, não faz sentido pra mim só falar de estudo, sabe? Porque eu comecei no Instagram falando de Estudigram, falando nesse nicho de estudos, de dicas de estudo e tal. E aos poucos eu fui me desligando dessa ideia, porque no Instagram você precisa muito estabelecer um nicho, um assunto que você vai ser fiel e que você vai nutrindo ele e crescendo, porque ali você também cria propriedade. Quando você escolhe um assunto específico pra falar numa rede social como o Instagram, você vai criando propriedade e
um público muito forte que te acompanhe, porque você tem propriedade sobre aquilo, você fala muito sobre aquilo, então você começa a alcançar muitas pessoas. Uma coisa que eu aprendi é que não dá pra você querer falar sobre um monte de coisa, tentar falar pra um monte de gente, porque no final você não tá falando com ninguém. Então era importante eu estabelecer, eu continuo nessa linha de raciocínio de falando apenas de estudos, ou eu começo a migrar pra o que o meu coração tá me levando. Porque eu sempre fui a pessoa desde pequena que escolhia muito seguir o coração. Então, quando eu me deparei assim, meu Deus, agora que eu comecei a conquistar um público e a falar com propriedade sobre... vou até desligar aqui, gente, meu celular pra não ficar pitando mais. E falar com propriedade sobre os assuntos de Estudigram e tal, o meu coração tá me dizendo pra parar de fazer isso e seguir para um outro caminho. Eu fiquei um pouco perdida, sabe? Andando em círculos sobre como que eu ia falar, o que eu gostaria de falar. E eu não vou nunca parar de falar de Buenos Aires, porque é a minha casa hoje, sabe? E essas mudanças me ensinaram que eu não posso ter medo das pessoas não gostarem do que eu quero trazer e do que eu sou. E simplesmente agir com paixão e sendo quem eu sou. E eu basicamente estou entregando isso pra vocês nesse vídeo. E foi importante eu tomar essa decisão, especificamente pro conteúdo voltado pro Instagram, porque eu quero muito que meu trabalho cresça ali, sabe, naquela rede social. E eu quero que o YouTube cresça muito também. Futuramente, trabalhar muito mais com o YouTube, muito mais com o Instagram. Quero render uma renda financeira pra mim. Eu sei onde eu quero chegar, eu tenho uma visão, eu acredito nisso, mas pra isso acontecer, várias coisas precisam estar ajeitadas. Me ajeitei primeiro dentro de mim pra depois começar a colocar as outras coisas em volta em ordem. E com certeza toda mudança precisa sim partir primeiro de dentro. E o legal é que o YouTube me dá muita liberdade, então eu posso trazer muita coisa aqui sem me preocupar com nicho e se preocupar com o público de falo só sobre estudos ou vou falar só sobre tal coisa. E eu quero que vocês entendam que eu não sou o tipo de pessoa, nunca fui na verdade, que toma atitudes voltadas demais pra o que as pessoas acham que é normal. Uma das coisas que eu fui perdendo muito com o tempo foi isso, porque eu fui recebendo muitas críticas no caminho da forma que eu era, de como eu pensava, de como eu falava, do que eu queria, aonde eu queria chegar. E aos poucos essa parte de mim foi indo embora. E foi muito importante eu perceber que tudo isso estava acontecendo na minha vida para eu tomar coragem e seguir o meu coração sem medo. Sem medo do que as pessoas pensam, sem medo das expectativas. Porque eu sou o tipo de pessoa que acredita muito que nós devemos acreditar no coração. Eu acredito muito no meu coração. E eu acho que se não for para mim viver uma vida que acredita nos meus instintos e no meu coração, eu acho que a experiência de viver se torna tão vazia e sem graça, sabe? Eu já ouvi muito que não dá pra ficar acreditando que tudo vai acontecer, que não dá pra segurar o mundo com as mãos e... Enfim, eu escolho acreditar no meu coração. Então, se um dia, gente, meu coração falar assim, Jéssica, tranca a faculdade, tu vai fazer um intercâmbio não sei aonde. Eu vou, sabe por quê? Porque veio de mim. E eu acho que a única pessoa que pode limitar o que eu vou fazer ou o que eu não vou sou eu mesma. Só se eu escolher que a opinião de alguém vai ter tanto valor sobre a minha vida que vai limitar o caminho que eu quero seguir. Eu tenho pelo menos mais 70 anos de vida. Por que eu não vou conseguir fazer as coisas que meu coração me diz que eu vou fazer? Por que eu não vou conseguir completar uma faculdade, fazer um intercâmbio, virar youtuber, blogueira, sei lá? Gente, sabe, a minha cabeça é tão aberta para as oportunidades da vida e eu não quero perder isso, eu não quero deixar isso para trás e seguir em frente. Se for para seguir em frente sem a Jéssica completa, eu prefiro nem seguir em frente. Porque o que eu quero dizer para vocês é que eu sou a pessoa que acredita em mim mesma. E que se o meu coração me dizer para fazer tal coisa, eu espero muito ter a coragem pra poder fazer, pra eu poder chegar lá na frente e olhar pra trás e ter orgulho da minha coragem. Então, basicamente, esse vídeo foi pra contar pra vocês esses pensamentos e essas coisas que estavam aqui coçando na minha garganta pra contar pra vocês. Eu pretendo trazer muito mais coisas aqui no aplicativo vizinho, lá no Instagram, sobre as minhas buscas e os meus questionamentos, sobre os meus pensamentos e a forma que eu vejo o mundo. Logo, logo eu vou voltar a estudar, então no YouTube vão ter Study Vlogs pra quem adora esse tipo de conteúdo. E definido o meu nicho lá no Instagram, já que a gente precisa trabalhar de acordo com as regras, eu defino como lifestyle, comportamento humano e espiritualidade. É disso que eu quero falar com vocês. É disso que o meu coração me diz pra fazer e eu tô seguindo. E eu espero muito que você goste do que tá vindo por aqui. O YouTube não vai mudar muito, mas eu quis fazer esse vídeo pra abrir meu coração. Muitas boas energias pra vocês. Acreditem sempre no seu coração. Acreditem sempre.
Um grande beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!